Boa noite, prezados tutores presenciais e à distância. Boa noite, caríssimos alunos. Como você já sabe, eu sou o professor João Batista e hoje vamos dar sequência à nossa disciplina Mercado de Capitais, abordando processos de abertura de capital, propriamente dito. Faremos isso juntamente com o professor Lucas. Boa noite, professor Lucas. Boa noite, professor. Boa noite, primeiramente, todos os nossos queridos alunos, de todos os nossos mais de 24 polos. Boa noite, alunos também do IFAC. Boa noite, nossos tutores presenciais, nossos tutores à distância. Eu sou o professor Lucas, como já foi dito, e estou aqui para estar com vocês, interagindo no nosso ambiente virtual, no nosso chat. Pode depositar qualquer dúvida, qualquer comentário. Converse aí com o seu tutor presencial para ele então conversar conosco, para tornar então a nossa aula de hoje interativa, professor João. Ok, isso será ótimo. Os questionamentos e as dúvidas que vocês tiverem ao longo da nossa exposição serão muito bem-vindos e estamos aqui exatamente para discutir essa temática, que é o tema da aula de hoje. Dentro de processo de abertura de capital, nós vamos discutir 8 subtópicos, que são os seguintes. O acesso das empresas ao mercado de capitais, abertura de capital, algumas condicionantes, né, e características, a decisão de abertura de capital, é um processo complexo e requer atenção, transformação societária para viabilizar o processo de abertura de capital, o processo de abertura de capital propriamente dito, né, custos de abertura de capital, e 2 modalidades, existem várias, mas eu e o professor Lucas optamos por 2 modalidades de abertura de capital que são as mais utilizadas, que é a IPO, ou a Initial Public Offering, e a oferta, e uma outra modalidade que é a oferta pública de aquisição de ações. São 2 tópicos importantes que são bastante utilizados no mercado de capitais brasileiros. Então, serão esses tópicos que nós iremos abordar. Mas antes, como já buscando uma dinamização da nossa aula inicial, nós solicitamos à produção que fizesse uma enquete externa. Eu vou pedir ao professor Lucas que chame essa enquete, bem adequada com um profissional do setor. Professor, por favor. Claro, preparamos para vocês uma entrevista com um profissional da área em que a gente perguntou para ele o que realmente é uma empresa de capital aberto. Veremos esse conceito de capital aberto e pedimos para esse profissional da área falar um pouquinho sobre ele. Então vamos rodar então para visualizarmos essa nossa enquete. Olá, o nosso quadro Sala de Entrevistas hoje traz o assunto abertura de capitais. Para isso, recebemos Edson Quevedo, ele que é administrador de empresas e vai contribuir falando um pouquinho mais sobre a sua experiência e sobre o assunto. Edson, obrigado e muito obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vindo. Boa noite, Júnior, boa noite aos alunos do IFRO. É bom poder falar um pouquinho, né, sobre a empresa de capital aberto. Estamos à disposição, espero poder contribuir. Perfeito, então vamos começar sobre esse conceito. O que é uma empresa de capital aberto? Então, empresa de capital aberto é que tem o seu regime jurídico formado como sociedade anônima, né? E ela é de capital aberto porque ela negocia suas ações na Bolsa de Valores. Nós temos a Bovespa, né, aqui no Brasil, onde as empresas negociam. Existem empresas de sociedade anônima de capital fechado. Essas não têm acesso à Bolsa de Valores, né, para negociação de ações. Em resumo, é isso. Ou seja, a gente identifica uma empresa de capital aberto se ela tiver ações dentro da Bolsa de Valores. Dentro da Bolsa de Valores. Ela é uma empresa de capitais, não é uma empresa de pessoas, né? Então, ela é específica e ela tem as suas ações negociadas no mercado, que é a Bolsa, o mercado de capitais, que é a Bolsa de Valores. Edson, eu imagino que o Brasil já tem um número considerável de empresas que têm essas ações dentro da Bovespa, né? E em Rondônia, a gente tem alguma representatividade, empresas de Rondônia ou outras brasileiras que estejam aqui no estado, nesse perfil? A Bovespa tem mais ou menos umas 400 empresas. Nós temos em Rondônia, exemplo, a Votorantim, né, como representação, a Friboi, né, também. Nós temos aí a Natura, né, as mulheres que vendem, o pessoal que vende produtos da Natura, são empresas que estão no mercado de capitais e que têm a representação aqui. Agora, empresas em Rondônia, propriamente, eu não tenho conhecimento. Perfeito, Edson. Acho que a sua contribuição já foi bem importante aqui. Os alunos ficam felizes de poder contar
com pessoas como você que trazem um pouco da experiência. Isso é muito interessante. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição para tratar disso. Obrigado, Edson. Boa noite. E o nosso quadro Sala de Entrevistas fica por aqui. E, claro, nos vemos sempre com assuntos interessantes e que fazem realmente a diferença no seu aprendizado. Tchau. Ok. Essa entrevista foi bastante esclarecedora. Ela já sinalizou algumas características importantes em processo de abertura de capital. E como a economia do estado de Rondônia está em franca expansão e tem um potencial de crescimento grande, interessante, é um tema interessante com características de expansão. Vamos então inicialmente discutir os instrumentos utilizados pelas empresas na abertura de capital. Então, não só no Brasil, mas no mundo todo e nos diversos mercados de capitais das principais economias de mercado, os instrumentos utilizados pelas empresas para abrir o seu capital são quase que padronizados, né? Existem modalidades de instrumentos utilizados com frequência nesses processos. Nós selecionamos 5 desses instrumentos, existem muitos outros, que são os mais representativos. Então, são eles. As ações, que são as mais importantes, e ações é o tema central do mercado de capital, principalmente brasileiro. Esse tema será um tema específico de uma aula posterior. Um segundo instrumento importante são as debêntures, que também nós abordaremos com profundidade na aula posterior. Os fundos de investimento, também os chamados fundos investidores institucionais, também são instrumentos importantes que as empresas utilizam na abertura de capital. Os certificados recebíveis também são instrumentos poderosos de aquisição de recursos pelas empresas para alavancar expansão. E os bônus de subscrição de ações, que são uma primeira etapa no processo de aquisição de ações após o lançamento pelas companhias abertas. Então, esses 5 instrumentos nós consideramos os mais importantes para essa primeira aproximação. Ok? Então, vamos para o tópico seguinte. Durante o processo decisório de escolha, eu vou grifar, durante o processo de escolha, decisório de escolha das fontes de financiamento, alguns fatores devem ser observados. Isso é padrão, a literatura sugere com veemência essa preocupação. O primeiro deles é a maturidade do negócio. Observe que na entrevista o especialista do setor chamou atenção para empresas que têm um nome forte no mercado, não só no Brasil, mas no exterior também. Então a maturidade do negócio é um fator importante a ser observado. O perfil de fluxo de caixa da empresa, também ao longo de um determinado período de tempo, também é muito importante para ser observado. O perfil de endividamento e alavancagem que a empresa que vai abrir o seu capital busca, também é um fator importante. E, por último, de acordo com o que eu e o professor Lucas consideramos, o momento do mercado. Qual o melhor momento para a empresa abrir e lançar suas ações no mercado de capitais? Esses quatro fatores são decisivos para o sucesso da empresa no seu processo de abertura de capital. Em seguida, nós nos propusemos discutir o modelo de financiamento das empresas brasileiras. E eu vou colocar uma questão para o professor Lucas. Professor Lucas, você poderia nos esclarecer, por exemplo, nós sabemos que as empresas brasileiras têm um acesso restrito ao capital privado para financiamento de expansão. Então, qual seria o modelo das empresas brasileiras? Quais seriam as características do modelo de financiamento das empresas brasileiras? Claro, professor João. Vimos muito bem claro na nossa entrevista
que aqui, por exemplo, no estado de Rondônia, temos apenas representações, né, de empresas que possuem, professor João, esse acesso à economia aberta, ao mercado de capitais. Né? Então, realmente, ainda há um acesso muito restrito a esse mercado privado de terceiros, né, ao mercado de capitais. Então, muitas empresas acabam utilizando ou os recursos próprios ou o financiamento, né, público, geralmente. E no caso da economia brasileira, geralmente utilizam-se, então, principalmente como fonte de recursos, aquilo que a gente já viu naquela nossa aula, professor, do sistema financeiro, utilizar muito aqueles bancos de desenvolvimento. No caso, ainda no Brasil, é muito forte o BNDES, né, nos investimentos de grande vulto, e o grande financiador da agropecuária brasileira, que é o Banco do Brasil. Entretanto, professor, desde 2005, tem crescido muito a diferença, né, do mercado de capitais em relação ao BNDES. Né? Então, até 2005, o mercado de capitais ele era bem inferior ao financiamento em comparação com o BNDES. Entretanto, a partir de 2005, ele se tornou par e passo, né, bem próximo, quase que iguais, então ele tem alavancado. Então, a importância da gente estudar essa disciplina, professor, mercado de capitais. Muito interessante essa informação que você está nos passando. Ela é novíssima, ela saiu do forno recente. Né? Embora os dados tenham sido produzidos a partir de 2005, o conhecimento desses dados como fato é recente. Então, isso sinaliza a importância da economia brasileira no cenário internacional, no que nós já chamamos a atenção para isso. Então, de acordo com o que o professor Lucas sinalizou, nós podemos dizer que o modelo de financiamento das empresas brasileiras pode ser caracterizado pela utilização de bancos públicos como uma fonte especial de recursos. Isso tem sido historicamente. Exemplos, como ele citou, o BNDES, que até por operar, por exemplo, um dos maiores fundos da economia brasileira, que é o FGTS, através do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, é um banco que tem um poder de financiamento, certamente é o maior da América Latina e está entre os 20 maiores do mundo. Então, o BNDES é significativo. E essa informação que você está dando, de que o mercado de capitais brasileiro já superou o BNDES, é muito interessante. Então, o BNDES é um poderoso instrumento de financiamento. Você citou o Banco do Brasil como financiador da agropecuária, a gente poderia agregar o BASA, poderíamos agregar o BNB e a Caixa Econômica Federal. São exemplos de bancos que seguem a linha que o professor Lucas chamou, que caracteriza o perfil de financiamento das nossas empresas. Em seguida, vamos dar uma olhadinha nos chamados investidores institucionais do mercado de capitais. Precisamos identificar esse tipo de investidor. Na medida em que a economia se torna complexa, esse investidor ganha importância. Então, a captação de recursos pelo lançamento de títulos e valores mobiliários é uma alternativa importante do financiamento bancário e abre para as empresas de capital aberto um amplo espectro de investidores potenciais, tanto no Brasil quanto no exterior, destacando-se os chamados investidores institucionais, que são vários. Nós destacamos 4 deles. Os fundos de pensão, a gente dá para se ter uma ideia do poder de recurso, do poder de poupança dos fundos de investimento brasileiros, ligado à Previdência, ligado aos fundos de captação de poupança aberta e fechada, os fundos de investimentos coletivos, por exemplo, ligado a clubes de futebol, a empresas, ao terceiro setor, etc. As seguradoras também são importantes instrumentos de alavancagem do setor produtivo
nacional. E, por último, as resseguradoras, que também detêm, pela própria característica do negócio deles, detêm um poder de capital muito grande e são fortemente utilizadas pelas empresas brasileiras, de acordo com o perfil de endividamento que o professor Lucas sinalizou, que as empresas brasileiras utilizam muito bancos públicos ou instituições públicas para financiar seus processos de expansão. Em seguida, vamos ver o acesso aos recursos no mercado de capitais, que podem ser por meios de principalmente de duas modalidades. O mercado primário de ações, o mercado privado de ações, desculpa, e o mercado público de ações. O mercado privado de ações, ele difere do mercado público porque o lançamento das ações é feito na esfera privada. Então ele se distingue, nós identificamos duas possibilidades para esse tipo de lançamento de ações. O chamado Venture Capital e Private Equity. O Venture Capital, o alvo é atrair os investidores institucionais. Essa categoria de investidores que nós sinalizamos. O Private Equity é um lançamento de ações que se caracteriza por atender a um seletíssimo número de investidores institucionais. É mais restrito ainda, é direcionado para um determinado fundo de um setor, por exemplo. Já o mercado público de ações, que é a IPO e a Follow-on, tem as seguintes características. A follow-on é o caso em que é o caso de empresas que já abriram o seu capital e continuam lançando novas ações no mercado. Então, são ofertas de ações realizadas por uma companhia que já realizou uma oferta pública recente. Muito simples, né? Ela está dando sequência, follow-on. Agora, a IPO, como o próprio nome já diz, Initial Public Offering, oferta pública inicial. Ou seja, uma companhia fechada decide acessar o mercado promovendo pela primeira vez a distribuição pública de títulos e valores mobiliários de sua emissão. Ok? Em seguida, vamos ver... eu vou pedir o professor Lucas para nos fazer uma colocação. Professor, o que significa abrir o capital de uma empresa? Abrir o capital de uma empresa, professor? Claro. Abrir o capital de empresa, de uma maneira resumida, professor, até uma definição de Pinheiro, significa nada mais, nada menos do que você... Desculpa, professor. É você tornar-se uma companhia de capital aberto, como foi muito bem explicado na nossa entrevista, e então você emitir ações para o público em geral, professor, começar a transacionar, né, essas ações. E eles vão poder transacionar ou nas bolsas de valores ou nos mercados de balcão. Perfeito. Agora perfeito. Tem uma observação muito importante, professor, que esse processo de abertura de capital não é assim aleatório, né, a empresa decidiu. Ele requer o quê? Uma aprovação da CVM. Da CVM, né? exatamente. Dos valores imobiliários, né? Então, esse é muito importante. E, professor, eu vou repassar uma outra pergunta. Por favor. Né? Por favor. Que é uma pergunta do nosso polo de Jaru. Tivemos uma pergunta muito interessante e eu sabia que teria, professor, essa pergunta. Por favor. Né? Lá do nosso polo de Jaru, e também gostaria de mandar um abraço ao nosso polo de Jaru por participar, eles fizeram a pergunta, professor. O que é resseguradora? Foi a pergunta deles. Eu gostaria de saber o que é resseguradora. Qual o nome dele? Não, só falou que é os Jaru. alunos. Nosso aluno de Jaru, muito ótima a sua pergunta, esclarecedora. Olha, a resseguradora é uma empresa, é uma companhia, normalmente aberta, que faz o resseguro. É a tautologia, né? Mas, olha só, a seguradora, por exemplo, que faz uma cobertura de seguro de grande porte, por exemplo, de uma plataforma da Petrobras, que custa milhões de reais, e aí o risco dela ter que pagar essa
o risco que ela correria de pagar um eventual sinistro dessa plataforma, ela não quer, ela decide não correr esse risco sozinho. Então ela recorre a uma resseguradora. Então, se o risco dela era, digamos, de 20% de acontecer um sinistro, ao ressegurar numa outra companhia, o risco dela cai para 10%. Por quê? Se houver o sinistro, ambas, a seguradora e a resseguradora, cobrirão o prejuízo daquela empresa, que no caso é a Petrobras. Então, uma resseguradora é isso, é uma empresa que faz resseguro, faz o resseguro de um bem já assegurado por uma seguradora, ok? Em relação à questão anterior, professor, eu queria só acrescentar o seguinte. Então, como o professor Lucas chamou a atenção, existe a colocação primária de ações, que ele já sinalizou, que implica, tem algumas características, o recurso entra para a empresa, é um lançamento inicial, e a colocação secundária, que tem características próprias, que o recurso não entra na empresa e ele, por exemplo, ele pode ser uma estratégia da empresa e dos acionistas da empresa ainda, para, por exemplo, pulverizar as ações, trazer liquidez para os sócios. Enfim, tem outras características que nós discutiremos adiante. Então, essa diferenciação foi importante, eu queria só frisar, porque o professor Lucas já chamou a atenção. Ok, então, como ele disse, uma empresa pode abrir o seu capital, e nós já chamamos a atenção, através da emissão de ações, da emissão de debêntures, da emissão de bônus de subscrição, através de commercial paper, né? e vários outros instrumentos. Vamos ver a seguir algumas características do significado de tornar uma companhia de capital aberto e emitir ações para o público em geral, que poderão ser transacionadas em bolsas e nos mercados de balcão. Nós sinalizamos, então, que esses títulos de propriedade podem ser ações, partes beneficiárias, bônus de subscrição, notas promissórias de distribuição públicas, debêntures, etc. São sempre esses títulos, a gente vai falar e vai retornar a eles, porque são eles os principais papéis, ou chamados títulos e valores mobiliários, negociados em bolsa. Não só nas bolsas brasileiras, nas americanas, nas japonesas, nas alemãs, etc. Professor Luca, entre esses instrumentos que as empresas de capital aberto utilizam para abrir capital ou para viabilizar expansão de projetos de investimento, os mais utilizados, você quer comentar, professor, os títulos mais utilizados? Claro, professor. Vamos então recorrer aqui ao nosso slide, né? Por favor. Para os alunos poderem visualizar. De todos esses que citamos, esses 5, os mais utilizados são as ações e os bônus de subscrição. As ações são a menor parcela, né, em que se divide o capital de uma sociedade anônima. Então, talvez vocês já ouviram falar muito, né, das ações, da bolsa, da empresa X, da empresa Y. Então, realmente, a definição das ações é isso. São a menor parcela em que se divide o capital de uma sociedade anônima, em que vai ocorrer a transação. Perfeito. E já existe o bônus de subscrição, que são títulos negociáveis, emitidos por uma empresa dentro do limite de aumento de capital autorizado por seu estatuto e que dão direito à subscrição de ações, né, professor? Então, esses seriam os mais utilizados. Perfeito. Nós destacamos, após concordarmos mutuamente na preparação da aula, esses 2 títulos são os mais utilizados, principalmente na Bolsa Brasileira. Em seguida, vamos discutir a decisão de abertura de capital, que é uma etapa importante. Na abertura de capital em si. Alguns condicionantes. Pois bem, a abertura de capital de uma empresa
a decisão de abertura de capital de uma empresa, de acordo com a literatura, não deve estar associada exclusivamente a uma imediata necessidade de captação de recursos. Por várias razões. Os dirigentes ou acionistas, controladores, podem promover colocações secundárias ou primárias de pequeno porte, preparando a empresa para uma posterior operação maior. Isso é muito comum, porque envolve N riscos, um custo muito alto que nós vamos discutir mais adiante. Então, a decisão de abertura de capital, existem muitas razões. Nós listamos as principais. Então, razões para a abertura de capital de uma empresa. A primeira delas é, como nós já chamamos a atenção, está ligada à captação de recursos de longo prazo para investimentos ou reestruturação de passivos, no caso de empresas com dívidas pesadas. Arranjos societários também é uma razão importante para a abertura de capital. Utilização de ações como forma de pagamento de aquisições, por exemplo, qualquer tipo de aquisição para aumentar o tamanho da empresa, a expansão, enfim, entrar num novo negócio. Liquidez patrimonial também é uma razão interessante. Liquidez significa possibilitar aos sócios ter acesso a novos recursos. A moeda, né? A moeda através da venda de ações. Criação de um referencial de avaliação do negócio e da administração. Ao abrir o capital, a empresa tem uma noção clara e crível, confiável, de que não só a administração está indo bem, mas a empresa, a saúde da empresa. Profissionalização é uma outra razão importante. Novo relacionamento com os futuros funcionários, novo relacionamento com os funcionários, imagem institucional. Agora, de acordo com a escolha, a decisão do modelo de financiamento, vai influenciar nessas razões. É o que a gente vai ver a seguir. Por exemplo, na modalidade de abertura de capital, como eu chamei a atenção, o tipo de razão que leva a empresa a abrir seu capital influencia na escolha da modalidade de operação que será realizada. Por exemplo, um lançamento primário normalmente está associado à captação de recursos para investimento ou reestruturação de passivos. É uma decisão da companhia, do processo de gestão da companhia. Professor Lucas, comente a distribuição secundária, os fatores. Claro, professor. Quando você procura um aperfeiçoamento na sua imagem institucional, você vai procurar então uma distribuição secundária, os arranjos societários, a liquidez patrimonial, a sua profissionalização, o novo relacionamento com funcionários, todos eles você vai utilizar na modalidade secundária. De uma maneira bem simples, né, professor? No lançamento primário, capta recursos, né, investimento, como vi na nossa aula anterior, professor, e então recursos ficam na empresa, né? Então, por isso que quando você quer recursos para investimento, você procura no lançamento primário. Já a secundária, então, ocorrem as transações secundárias, né? Realmente as negociações, professor. Exatamente. É muito importante isso que você disse, porque essa questão vai definir a escolha da empresa. Essas questões definem a modalidade, a escolha que a empresa pode adotar para lançar ações no mercado de capitais. Se lançamento secundário ou lançamento primário, né? Então, é interessante essa observação sua. Em seguida, vamos... Teve uma pergunta. Tivemos uma pergunta, professor. Por favor. Antes de continuarmos. Por favor. Né, lá do nosso polo de São Francisco, professor. Ótimo. Eles
a gente viu que os mais utilizados, professor, realmente os títulos são as ações e a subscrição. Isso. E o aluno perguntou lá de São Francisco Guaporé, realmente, professor, o que é subscrição de ações? De uma maneira assim bem simples. Quem é o nome dele? Não, também é só o Polo. O Polo de São Francisco. Isso, São Francisco Guaporé. Bem-vindo à pergunta, por favor, é sempre bem-vindo e faça novas perguntas. Subscrição de ações, na verdade, o investidor se torna apto, compra o direito de comprar a ação quando ela for lançada. É isso, é uma senha. Ele compra essa senha, que é, na verdade, um título negociável em bolsa. Por exemplo, vou dar um exemplo prático que fica mais claro. A Petrobras vai lançar um lote de ações o ano que vem. Anuncia isso, através de uma decisão de sua Assembleia Geral. Vai lançar um lote de ações. Os acionistas da Petrobras têm direito à subscrição. Então, a Petrobras diz que vai vender essas ações, por exemplo, a R$ 3,00 na data fixada para o lançamento. Esses investidores compram bônus de subscrição para pagar esse preço no lançamento. Então, ele tem tantos bônus compatíveis com o volume de ações da Petrobras que ele já tem, esse investidor já tem. Então, digamos que ele compre lá 100 bônus de ações. E no lançamento da ação, a ação da Petrobras vai estar, digamos, R$ 4,00. Nesse caso, esse investidor não vai comprar. Por quê? Porque a ação se valorizou e ele vai passar adiante. Ele não vai realizar esse direito que ele tem de comprar as ações, né? Vai passar para adiante, por exemplo, para um novo investidor. Se fosse o contrário, se ela foi projetada para ser vendida a 3 e ela tivesse, por exemplo, a 2,50, ele compraria as ações, porque ele já estaria ganhando. Então, bônus de subscrição de ações é isso, é o direito que o investidor adquire para comprar a ação da companhia da qual ele é sócio no momento que ela fizer o lançamento. Ok? Isso é bônus de subscrição. Muito boa pergunta. Em seguida, vamos trabalhar o volume de captação na abertura de capital. Deve ser compatível com os projetos que a empresa pretende realizar. Então, se a empresa pretende fazer uma oferta primária, o volume de recursos está relacionado à necessidade de capital que a empresa precisa para crescer. Nós já sinalizamos isso no slide anterior. No caso da oferta secundária, o que vai estar em jogo? Como o professor Lucas sinalizou, o volume de recursos, ou o aporte de recursos, estará relacionado à intenção dos sócios de se desfazerem parcial ou totalmente de suas participações acionárias na empresa. Veja que há uma diferença de objetivos nos dois lançamentos de ações, ok? No mercado primário e no mercado secundário. Vamos ver a análise de viabilidade da abertura de capital. Pois bem, essa análise de viabilidade, ela tem vários vieses. Nós destacamos os mais significativos, porque a literatura trabalha isso de forma ampla e complexa. Por exemplo, o retorno esperado da utilização do capital no projeto A. Qual a rentabilidade desse projeto de acordo com o volume de recursos que se quer investir? Isso é importante. O preço de emissão da ação desse projeto, ou que se quer lançar no mercado. Esse preço tem que ser muito bem calculado, porque o mercado é o decisor final para precificar qualquer título, não só títulos financeiros, mas também bens, qualquer tipo de bens, né? História de que a geladeira lançada com um preço muito caro não vai vender. Ela tem que ter um preço compatível com o que ela vale, de fato. E só no mercado é que se constata isso. O momento no qual a empresa deve fazer a abertura também é importante, nós já sinalizamos. O volume a ser captado
também é um fato importante, de viabilidade. A compatibilização do preço pré-definido com a disposição do mercado em pagar esse preço também é muito importante para que não haja um deságio acima do esperado ou um ágio superestimado, digamos. Deságio que as ações podem sofrer em relação à cotação em bolsa. Também é um fator, um fator de viabilidade importante. E o preço justo do mercado baseado na expectativa de renda futura, né? Isso é muito importante, de acordo com esse doutrinador, o Pinheiro, que é um doutor na área, mestre e doutor em mercado de capitais e presidente da ANBID, da Associação Brasileira de Mercado de Capitais. Então, esses fatores de viabilidade são os mais importantes. Professor Luca, alguma pergunta sobre esses fatores, ou alguma pergunta adicional? Até agora, professor, por enquanto está tranquilo. Ok. Vamos ver, então, desafios internos à abertura de capital. São vários. Nós selecionamos 5 desafios importantes, eu e o professor Lucas. O primeiro deles são os controles insuficientes que a empresa detém e precisam ser corrigidos. O segundo são deficiências no planejamento orçamentário estratégico. Terceiro, estrutura societária inadequada, que deve ser corrigida. Problemas sucessórios ou de governança também são desafios internos a ser superados antes da abertura de capital. A ausência de demonstrações financeiras auditadas é uma condição para a abertura de capital, né? Então, esses desafios internos, toda empresa que quer abrir o capital precisa superá-los. Em seguida, vamos ver alguns princípios no relacionamento com os investidores, que são importantes. Princípios são balizadores, são valores que norteiam a dinâmica de funcionamento do mercado de capitais. Nós destacamos os mais importantes: transparência, ampla divulgação das informações, confiabilidade das informações divulgadas, tratamento respeitoso com os acionistas minoritários, contribuição para o desenvolvimento do mercado acionário de modo individual ou coletivo. Então, esses princípios, eles são importantes porque sinaliza a missão que a empresa busca concretizar no mercado de capitais, né? Então, toda empresa de sucesso leva isso muito a sério. Toda empresa que opera nas bolsas do mercado de balcão leva muito a sério esses princípios. Em seguida, vamos ver algumas diferenciações na transformação societária após a abertura de capital. Então, no caso das sociedades limitadas e no caso das sociedades anônimas, eu e o professor Lucas comparamos algumas características de ambas as empresas. Uma sociedade limitada tem o capital composto por cotas, dividida entre os sócios, como foi dito na nossa entrevista pelo especialista. No caso de uma sociedade anônima, o capital é composto por ações, que é a menor parcela do capital, como o professor Lucas chamou a atenção. E as ações têm o mesmo valor. Todas as ações têm o mesmo valor. A sociedade limitada são mais flexíveis, uma flexibilidade maior. Os direitos e obrigações definidas em contrato social. No caso da empresa de sociedade anônima, o capital social não está vinculado a uma pessoa específica. Por isso, o entrevistador disse que se trata de uma sociedade de capital, e não de pessoas. A sociedade
limitada, o controle da sociedade é limitado, como o próprio nome já diz. No caso da SA, a CVM exige a publicação da demonstração de resultado de exercício da empresa em datas previstas e periodicamente. No caso da sociedade limitada, possui instituições e contabilidade mais simples, encargos menores e menos formalidades. No caso das SAs, mais formalidades, mais encargos, portanto, elas são mais onerosas, mas existem vantagens também. Então, esse paralelo nós procuramos fazer para que fique diferenciado o que é uma empresa de capital aberto e o que é uma empresa de capital fechado, que é o tema central da nossa aula. Professor Lucas, alguma pergunta, algum comentário? Até agora não, professor. Pode continuar. Fique à vontade. Em seguida, vamos trabalhar a transformação societária de uma empresa que abre o seu capital, né? Então, isso a gente entra no aspecto legal. O poder de controle das empresas. Numa empresa limitada, controla a empresa quem detém 3/4 do capital social, de acordo com o Código Civil. Numa empresa SA, controla a empresa quem detém 50% das ações ordinárias, mais uma ação. Tá claro? Características de uma empresa SA são muitas. Nós destacamos livre acessibilidade de ações. É uma sociedade de capitais. Ações são títulos circuláveis em bolsa. Divisão de capital em partes iguais, como nós já chamamos. Responsabilidade do acionista limitada ao preço das ações. Captam recursos junto ao público e a fiscalização são fiscalizadas pela CVM. Possuem possibilidade de subscrição do capital social. Uso exclusivo de denominação social ou nome de fantasia. Todas as SAs têm nome de fantasia. Ainda dentro de transformação societária, normas a serem cumpridas por uma SA. São muitas. Nós destacamos as principais. Eu e o professor Lucas. Natureza e periodicidade de informações a divulgar. Isso é norma. Padronizações de contábeis, relatórios e pareceres de auditores independentes, além do controle interno. Forma e conteúdo dos relatórios de administração e demonstrações financeiras. Informações prestadas por diretores, acionistas, controladores relativas à compra e permuta de venda de ações. E por último, divulgação periódica de deliberações da Assembleia Geral dos acionistas, órgãos da administração, fatos relevantes ocorridos nos negócios que podem impactar no preço das ações. Enfim, uma SA, na verdade, embora seja uma empresa privada, ela é totalmente transparente. E tem que ser por uma questão de norma. Em seguida, vamos no slide 22, eu vou pedir uma parte com o professor Lucas. Professor Lucas, o senhor poderia, é importante para esse slide, o senhor poderia nos dizer como se dá o processo de abertura de capital? Claro, professor. De uma maneira bem simples, o principal é que você não pode atuar de uma maneira aleatória, como já foi dito, professor. Você tem que requerer um pedido junto à CVM, o registro de empresa como companhia aberta. É o principal. E a partir deste momento, você então, professor, vai ter que escolher as formas de abertura de capital, que a gente vai ver daqui a pouco, o senhor vai explicar para a gente, a modalidade, os custos, você vai ter que analisar direitinho o que vai envolver essa abertura. Mas o principal, professor, tem que ter esse registro como companhia aberta junto à CVM. Ok, perfeito, perfeito. Então, em processo de abertura de capital, as formas
são as seguintes. Underwriting, né, que são operações de aumento de capital com colocação de novas ações junto ao público investidor. Aliás, a tradução de underwriting é subscrição de ações. Foi a pergunta do nosso aluno lá de São Francisco. E a outra modalidade que o professor Lucas chamou a atenção são block trade, que são leilões de ações antigas com a colocação junto ao público investidor. São essas duas formas, as principais adotadas no mercado, no processo de abertura de capital. Em seguida, vamos detalhar um pouco mais, dentro dessas modalidades de abertura, a abertura de capital via IPO. Nós já dissemos que a IPO é Initial Public Offering de ações, a oferta pública inicial de ações. O primeiro lançamento de ações da empresa que acabou de se lançar no mercado. Características: emissão de títulos novos no mercado primário. Como nós já dissemos, esse lançamento só pode ocorrer no mercado primário. Empresas emissoras recebem os recursos oriundos do lançamento dos novos títulos. A abertura de capital via block trade, uma outra modalidade. A distribuição dos títulos antigos no mercado secundário. Os acionistas atuais recebem um aporte de recursos através de alienação de um bloco de ações já emitidas. Então, existe uma distinção muito clara entre a abertura de capital via block trade e a abertura de capital via IPO. Ok? Processo de abertura de capital. Na tomada de decisão de abertura de capital, há necessidade de se contratar prestadores de serviços. É uma exigência da CVM e todas as empresas têm que adotar. Nós vamos sinalizar os principais profissionais a serem contratados para operacionalizar esse processo de abertura. É claro, atribuições dos auditores independentes. Nós já dissemos que eles são obrigatórios. Atribuições dos advogados que irão acompanhar, sinalizando a legislação que deve ser cumprida através de assessoria jurídica. Então, além dos advogados e dos profissionais especialistas da área, a empresa tem que fazer todo um processo de adaptação que nós já sinalizamos no processo de transformação societária. Vamos ver a definição algumas características e definições do underwriting. O termo underwriting, como nós já dissemos, é subscrição de ações em inglês e significa lançamento ou emissão de papéis para a captação de recursos de acionistas. Tranquilo. Contratação de instituições financeiras. Esquema de lançamento de uma emissão de ações para subscrição, no qual a empresa encarrega uma instituição financeira especialista para a colocação desses títulos no mercado. Ela terceiriza essa operação. E, por último, a operação de distribuição primária ou secundária de títulos em que são lançadas novas ações no mercado. Ok? Então, isso é no universo do writing. Vamos ver agora custos associados ao processo de abertura de capital. São muitos. Nós sinalizamos alguns. Anúncios tem que correr por conta da empresa. Confecções de toda a papelada de divulgação, os registros legais que tem que ser feito em cartório, etc. Remuneração dos agentes fiduciários, visita de analistas à empresa, material de publicitário em geral, boletins de subscrição, taxa de registro na CVM e registro na CETIP, etc. São muitos os custos. Nós sinalizamos os principais, os mais significativos. Tem também os custos de manutenção. Após lançadas as ações, a empresa incorre em custos de manutenção para se manter operando no mercado, em bolsas.
Realização regular de auditorias independentes, com prazo pré-definido para informar os investidores atuais e potenciais do andamento do processo de gestão da empresa, faturamento, fluxo de caixa, DRE, demonstrações de resultado de exercício, etc. Publicações de demonstrações financeiras, como eu já disse, pagamento de anuidade à Bolsa de Valores, pagamento de taxas de fiscalização da CVM, serviços de escritura de ações, manutenção de uma área de relações com os investidores, ou seja, uma diretoria de marketing voltada para atender os investidores. Caminhando já para fechar a nossa teleaula, vamos destacar algumas características da IPO, né? Que são, na verdade, como nós já dissemos, processo de lançamento inicial de ações junto ao público, é um mecanismo pelo qual uma companhia aberta realiza a primeira colocação pública de ações na Bolsa. Veja que a gente sempre volta à mesma questão, porque o mercado é assim mesmo. Quem opera, a coisa fica meio dinâmica. Documentos que compõem as ofertas públicas, prospectos, avisos, anúncios e editais. Isso são obrigatórios, são os instrumentos obrigatórios para lançamento de ações via IPO. E aí, ainda dentro da IPO, né? A IPO envolve, basicamente, 3 etapas. A primeira delas é a escrituração legal. A segunda é a execução. E a terceira, a aftermarket. Essas 3 etapas também são obrigatórias, definidas através de resolução da CVM. Ok? Fechando a nossa teleaula, a gente vai dar algumas dicas, destacar alguns tópicos nas chamadas oferta pública de aquisições de ações, a OPA, que também é importante. O conceito é o seguinte: é uma operação através da qual um acionista ou uma sociedade anônima pretende comprar uma participação ou a totalidade das ações de uma empresa cotada em bolsa. Então, uma empresa quer comprar o controle acionário de uma outra empresa. Isso é muito comum, chamada incorporação de uma empresa grande, de uma menor. Isso é muito comum no mercado. E ela pode acontecer de várias formas, de várias maneiras, né? Essa é apenas uma delas. Segundo a CVM, a OPA pode ser das seguintes modalidades: cancelamento de registro. Por exemplo, uma empresa quer cancelar o seu registro e aí passa esse capital para um outro controlador. Faz uma oferta pública de ações, para aquisição de ações. Aumento de participação num determinado mercado. Uma empresa, por exemplo, grande, quer comprar uma concorrente menor e aí amplia a sua participação no mercado através da compra dessa empresa, do controle acionário dessa empresa menor. Alienação de controle. Por exemplo, uma diretoria que detém, algum grupo que detém um controle acionário de uma determinada empresa, ele quer passar adiante esse controle, faz uma oferta pública de ações. E por último, aquisição voluntária de controle de companhia aberta, também é uma outra modalidade. E por último, uma ação de concorrente, né, que quer eliminar um concorrente que incomoda. Em seguida, nós fechamos aqui a nossa teleaula. Eu vou pedir ao professor Lucas para chamar as atividades e em seguida nós retornaremos, né, para o feedback e responderemos as perguntas que estiverem que foram postadas no AVA
que serão, obviamente, importantes para esclarecer dúvidas ou alguns pontos que nós não deixamos eventualmente muito claros. Ok? Professor, por favor, chame as atividades. Claro. Passamos para vocês com muito carinho, professor João, um texto, né, do Pinheiro, não, do Cavalcante, e que vai falar sobre projetos de expansão de empresa ou não, caso ela não tenha esse projeto de expansão, e as formas de financiamento que ela vai buscar para esses projetos de expansão. Leiam com muito carinho, dedicação, as respostas estão praticamente todas no texto, e vocês vão se reunir em grupos de até 5 pessoas para discutir 5 questões que passamos para você. Os tutores, né, se os alunos quiserem, os grupos responderem, estamos à disposição. Leremos a resposta dos grupos para se tornar bem dinâmico, bem interativo. E nos vemos então daqui a 20 minutos. 20 minutos, ok. Então até já. Ok, meus caríssimos alunos, leram o texto, responderam as questões. No nosso feedback nós vamos fazer essa checagem e vamos discutir cada questão. Nós adotamos a seguinte estratégia: o professor Lucas vai responder a 1, a 3 e a 5 e eu vou responder a 2 e a 4. E eventuais questões que surgirem, ok? Vamos então à questão 1. Para a gente poder ganhar tempo e comentar assuntos que surgirem em torno dessas questões. Quais as formas que uma empresa pode adotar para financiar novos projetos de investimento? Vamos ao texto. Aí, professor. Pode voltar. Volta. Isso. É aqui. É você? Isso. Por favor. Bom, vimos na nossa teleaula, e o texto de Cavalcante está bem claro, que ele pode ser gerado, né, esses recursos para investimentos, podem ser gerados ou pelo capital de terceiros, ou pela admissão de novos sócios, professor João, como está aqui então bem discriminado no nosso texto proposto, né? A alternativa do capital da empresa, ela acaba limitando os projetos da empresa de acordo com que os recursos podem se tornar escassos. Já os empréstimos bancários, eles podem se tornar assim, muito onerosos, né, dependendo da situação. E já o aumento de capital, então, ela pode captar pode abrir-se o mercado, então, captar esses recursos. Então, seriam essas 3 alternativas, professor. Perfeito. A colocação do Lucas e o texto ajuda muito, das vantagens de abertura de capital. Tem um custo alto, tem toda uma burocracia, mas a empresa de capital aberto pode acessar recursos no mercado a custos mais baixos, tempo adequado aos projetos de investimento e com possibilidade até de ampliação de prazos, como o professor chamou a atenção. Então, existem muitas vantagens e todos os países desenvolvidos têm um mercado de capital bastante desenvolvido, que impulsionalizam as empresas de capital aberto de suas economias. Vamos à questão 2, então. De que forma uma companhia de capital aberto pode aumentar o seu capital? É a questão 2, que eu já assinalei. Peraí, eu quero chamar a atenção. Aí. Aqui? Pode ir. Está aqui. Está aqui. Pois bem, nós estamos recorrendo ao texto para que você adquira esse hábito de buscar as respostas no texto, sempre que a gente sugerir. Pois bem, uma companhia de capital aberto pode acessar recursos junto ao público em geral através da emissão de ações, como
como nós dissemos, é um mecanismo importante porque ele pode ser adequado às reais necessidades da empresa. E só as empresas de capital aberto podem fazer isso, ok? Nós estamos colocando aqui só ações, mas podem ser outros instrumentos, como debêntures, como comercial papers, como certificados recebíveis e bônus de subscrição, enfim, todos aqueles instrumentos que nós analisamos ao longo da nossa teleaula, ok? Vamos então à terceira questão. De que forma uma companhia de capital fechado pode aumentar o seu capital? Bom, professor, vou responder mais uma vez utilizando o texto do Cavalcante, que deixou de uma forma bem clara. Aí, vou até pedir para o senhor chamar a atenção. Ela pode ser através da subscrição de ações pelos acionistas ou grupo restrito de pessoas, mediante exercício do direito de preferência ou contrato de participação acionária, celebrado com terceiros subscritores, novos acionistas, previamente, então, professor, conhecidos. Então, basicamente, professor, pela subscrição, né, de ações, então a forma como as companhias fechadas, elas têm acesso a esse investimento. Perfeito. Veja que o universo é bem mais restrito. Normalmente, as empresas de capital fechado são empresas familiares, que quando elas se expandem, quando elas tendem a crescer e alavancar novos investimentos, a saída, o caminho natural é, num determinado momento, ter que abrir o capital e aí profissionalizar, enfim, etc. Mas essas são os canais de acesso de uma empresa de capital fechado. Vamos à questão 4, então. Considerando as hipóteses otimistas e pessimistas, deixar de investir ou adiar projetos de expansão de capital pode significar o que para a empresa? Vamos recorrer ao texto. Nós chamamos aqui vantagens da abertura de capital, né? Então, adiar um investimento significa reduzir a competitividade do negócio. Nós já sinalizamos que investimento é a palavra-chave numa economia de mercado. E a empresa que abre mão do objetivo de competir no mercado em que atua, está fadada a, hipótese otimista, deixar de disputar mercado já conquistados. Hipótese pessimista, que é o que a questão quer saber, tornar-se irreversivelmente inviável economicamente. Então esse é o preço que se paga, e é exatamente essa questão que nós queríamos que você pensasse, eu e o professor Lucas. Essas duas hipóteses. Tem uma hipótese intermediária, né? Mas que também não é nada boa. A empresa tem que investir. A empresa, o Marx diz que o mercado é o redemoinho. Uma vez que você entra nele, você não pode parar, você tem que correr sempre. Tem que investir. Correr no sentido de ampliar a participação de mercado de sua empresa. Vamos à questão 5. Que é a seguinte: que vantagens competitivas a empresa adquire mantendo programas de investimento voltados para a competição dos mercados em que atua? Professor Lucas, por favor, você pode responder? Claro, professor. Vamos por favor. Voltar mais um slide e vamos verificar. O texto está deixando, professor, de uma maneira bem clara, vantagens. Nós vimos, professor, que realmente o mercado de capital, ele pode ser realmente muito oneroso. Tem os seus riscos. Entretanto, de acordo com Cavalcante, essa opção por abrir o capital, ele pode aumentar a visibilidade junto aos mercados em que essa empresa atua. Ele pode obter um melhor reconhecimento do público em que ele está se relacionando, um melhor relacionamento com seus investidores. Ele pode ter uma melhor exposição da sua marca, né? Então, grandes empresas aí que atuam no mercado de capitais, eles têm esse aumento, professor, de buscar aumentar a sua imagem institucional. Ele pode também ter um aumento na capacidade de competir do mercado. Diferentemente, como o senhor já muito bem falou, dele deixar, né, de se tornar competitivo, ele pode se tornar mais competitivo no mercado em que ele atua. Perfeito. E, enfim, principalmente, professor, aumentar então essa eficiência, né? Aumentar esses novos padrões de eficiência enquanto organização. Essa, e dentre outras, são grandes vantagens que você pode então
pelo fato de você investir no mercado de capitais, professor João. Perfeito. Então, investir para o técnico de finanças é a palavra-chave, assim como é para o mercado. Somente através de investimentos, não importa o setor em que a empresa atua, agricultura, agronegócio, agropecuária, serviço, indústria, não importa. Investimento é a palavra-chave para a empresa que quer permanecer no mercado e se tornar mais competitiva. Isso está claro. Agora, o que eu acrescentar, e depois o professor pode agregar novos conceitos, ou novas informações, investimento é um termo-chave para uma economia de mercado, para as empresas, para os consumidores, né, que investe, em informação para ampliar a renda, e para o setor público, que ao investir cria equipamento, a infraestrutura adequada para que o sistema econômico se torne moderno, competitivo enfim, um sistema, enfim, eficiente. Agora, o importante que nós chamamos lá no início é que o investimento, ele prescinde da realização de poupança prévia. É isso? Não pode haver investimento se não houver poupança prévia. Nós, quando trabalhamos fundamentos de economia, eu e o professor Lucas, nós sinalizamos com veemência as três fontes de poupança que um sistema econômico pode recorrer. A poupança interna, oriunda das famílias, obviamente, famílias superavitárias, a poupança do governo, oriunda de governos superavitários que arrecadam mais do que gastam, e a poupança externa de investidores de outros países que veem oportunidades interessantes de ganhar dinheiro em nossas economias, nas economias mundo afora. Então, através dessas três fontes de financiamento, de poupança prévia, o mercado de capital, se bem administrado, gerido, ele pode ter um papel decisivo para o desenvolvimento, não só das empresas diretamente, mas do PIB da economia e da economia como um todo. Porque é preciso investimento, poupança gera investimento, e investimento gera renda. Renda para todos os agentes econômicos que operam numa determinada economia de mercado. Então, quer dizer, o papel do mercado de capitais, isso a gente falou isso de forma em diversos contextos, mas sempre frisando isso. O mercado de capitais operacionalizado em bolsa, os mercados de balcão organizado e o balcão não organizados viabilizam, além do sistema financeiro, como o professor chamou a atenção, um processo de canalização dessa poupança existente, que é multifacetada, ela está espalhada pelo sistema, viabiliza para que essa poupança chegue a quem de fato pode investir, pode realizar investimento. E quem pode realizar investimento numa economia de mercado são as empresas. São as empresas, não é isso? Então, o mercado de capitais é fundamental para fazer a economia crescer. Nós tivemos sempre esse horizonte de mostrar para os nossos alunos técnicos em finanças o papel do mercado de capital numa economia de mercado. Ele deve ter essa função e de alavancar, possibilitar para que as empresas pequenas se tornem médias, as médias se tornem grandes e as grandes se tornem gigantes, multinacionais. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Alemanha, no Japão e será assim no Brasil também. A informação que o professor hoje deu e que eu fiz questão de frisar, que é uma informação que saiu do forno, que os recursos movimentados hoje pela BMF Bovespa brasileira já superaram e muito os recursos manipulados, né, emprestados pelo BNDES, é uma notícia alvissareira, professor. Não é não? Eu queria que você acrescentasse, essa informação é uma informação interessantíssima, é nova, é recente. O livro que você coletou deve ser o quê? De 2014, isso. 13, 14. Fale um pouquinho dessa informação aí.
Claro, professor. Foi um livro, né, uma aquisição que fizemos, né, para facilitar melhor a compreensão do estudo, do tema Fundamentos de Mercado de Capitais. É até uma dica que eu dou para vocês, se você quer se debruçar mais nesse assunto. É uma doutora em Ciências Contábeis e ela cita isso, né, pegou dados em que mostrou, professor, que realmente a partir de 2005 tem se então aumentado e ela tem esses dados até 2012. Olha aí. Né? Então, assim, não é uma série histórica muito fácil de se pegar, né? Então, você geralmente tem os balanços que tem que fechar, os balancetes, mas então ela tem esses dados até o ano de 2012 e ela citou, né? Mostrou justamente essa alavancagem, né, do mercado de capitais em relação a essas fontes de financiamento das empresas tradicionalmente públicas. Essa é a informação de primeira mão, saiu do forno, e nem o Jornal da Globo tem. E a gente, isso mostra o quão a gente está preocupado em trazer informações atualizadas. Nós estamos caminhando para o fechamento da nossa aula. Eu vou pedir o professor Lucas para fazer as considerações finais. Em seguida, a gente encerra a aula. Por favor, professor. Claro, professor. Primeiramente, professor, mais uma vez foi um prazer estar aqui com o senhor, falando, se debruçando numa sexta-feira, 10h25 da noite, e vocês estão aqui persistindo. Parabéns, gente, continuem. Esperamos estar contribuindo para a sua formação profissional e façam com carinho a atividade que separamos para vocês, a atividade de percurso. Respondam com carinho, é uma tarefa, né, professor João? Então façam com tranquilidade, se preciso releiam os slides que já estão disponíveis para você, revejam a teleaula, mas principalmente força e garra, determinação para essa disciplina. E professor, eu gostaria de deixar, né, uma frase do Sir John Templeton, né, para quem sabe nossos futuros grandes investidores no mercado de capitais, que diz o seguinte, que se você quer ter resultados melhores do que a maioria das pessoas, faça as coisas de forma diferente da maioria. E como realmente o senhor frisou muito bem que a importância da poupança que é necessária, se você quer ser um grande investidor, né, na sua empresa, às vezes a poupança será necessária. Retire tudo que for considerado como perda, né, de algo desnecessário, e aí você então pode se tornar um grande investidor. E quem sabe você pode ser a primeira grande empresa de Rondônia a entrar no mercado de capitais, professor. Então, enfim, é o que eu deixo para vocês. Muito obrigado à nossa equipe de estúdio, nosso professor João, sempre muito dedicado, eficiente, nossa equipe de estúdio, nossa coordenação, tutores à distância, presenciais, enfim, professor. Meu muito obrigado. Ok, Lucas. Eu faço minhas as palavras do Lucas. Nosso tempo está esgotado, eu assino embaixo do que ele falou. É uma equipe fantástica e, graças a ela, nós podemos estar, a essa hora, discutindo um tema tão específico. Eu sou muito grato a todos eles, ao câmera, à direção, à coordenação, ao professor Lucas, com a competência de sempre, nos ajuda a montar aulas de qualidade. Eu me despeço de vocês e reforço a afirmação do Lucas. Tenham garra, tenham disposição, porque através do conhecimento de estudo, de formação continuada, como é o curso técnico de finanças e outros que virão, você terá uma melhor colocação profissional no mercado, certamente. Um abraço a todos e até a nossa próxima teleaula.